Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Medicanal e hoje a gente retorna finalmente com uma das séries de vídeos mais pedidas aqui do canal, que é a nossa série sobre antibiótico terapia. Como vocês sabem, a gente interrompeu temporariamente os vídeos dessa série porque, por um mal entendido, o YouTube tinha colocado uma certa restrição nesses vídeos, porque ele entendia que os vídeos de antibiótico, na verdade, estariam fazendo propaganda de medicamentos, o que não é permitido pelas diretrizes do YouTube. No entanto, eu já pedi uma revisão do conteúdo desses vídeos e agora está tudo liberado e a gente pode finalmente voltar com os nossos vídeos de antibiótico terapia. Então a gente retoma de onde a gente parou o nosso curso de antibiótico terapia. Esse é o 4º vídeo e hoje, em vez de a gente falar sobre uma classe específica de medicamentos, a gente vai falar sobre 3 classes, que são antibióticos utilizados mais especificamente no combate ao Staphylococcus aureus multiresistente, o chamado MRSA, ou MRSA. Fica comigo que você vai entender melhor do que eu estou falando, depois da vinheta. Então você deve se lembrar lá do nosso primeiro vídeo de antibiótico terapia, no vídeo sobre as penicilinas, que a gente falou que no que diz respeito à resistência aos antibióticos, a gente pode dividir os Staphylococcus aureus em 3 grupos. A gente tem aqueles que são multissensíveis, que vão ser sensíveis a praticamente todos os antibióticos, que infelizmente correspondem a uma pequena minoria, cerca de 10% das cepas de Staphylococcus aureus. A gente vai ter também uma grande maioria, que corresponde a 85 a 88% das cepas de Staphylococcus, que vão ser aqueles produtores de beta-lactamases. E a gente falava naquele vídeo que a grande droga protótipo, no combate a essas cepas de Staphylococcus aureus é a oxacilina, mas que é a droga pioneira dessa classe, a qual pertence a oxacilina, foi a meticilina. E por isso mesmo a gente chama daqueles 2 a 5% das cepas de Staphylococcus aureus que são resistentes até mesmo à oxacilina e também a meticilina, a gente chama essas cepas de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, ou MRSA ou MRSA. Como essas cepas elas são extremamente resistentes, elas têm um perfil de resistência muito grande, serão pouquíssimos antibióticos que vão conseguir tratar uma infecção por essas bactérias, é por isso mesmo que a gente chama elas de superbactérias. E por causa disso, para tratar de uma infecção por essas bactérias, a gente vai precisar de um super antibiótico. E é sobre eles que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre 3 classes de antibióticos que são os mais usados no combate às cepas de Staphylococcus aureus multiresistentes. A gente está falando dos glicopeptídeos, das oxazolidinonas e das streptograminas. A gente começa falando então sobre os glicopeptídeos, que com certeza você já deve ter ouvido falar na famosa vancomicina. Quando a gente fala de glicopeptídeos, a gente está falando basicamente da vancomicina e da teicoplanina, que são as 2 principais drogas dessa classe. Elas vão ser drogas muito semelhantes, porém, qual é a diferença, a grande diferença entre elas? A vancomicina é uma droga mais barata, é uma droga com maior experiência clínica, porém é uma droga com maior toxicidade. A teicoplanina, apesar de ser menos tóxica, ela é uma droga muito mais cara e uma droga sobre a qual a gente tem uma menor experiência clínica. Outra distinção é que, ao contrário da teicoplanina, a vancomicina tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Ela atravessa muito bem as meninges, principalmente as meninges inflamadas. Por isso vai ser uma ótima escolha no tratamento das meningites. Tanto vancomicina quanto teicoplanina vão ser drogas que agem quase que exclusivamente sobre gram-positivos, sejam eles aeróbios ou anaeróbios,
com destaque, obviamente, sobre os Staphylococcus aureus multiresistentes, os famosos MARSA. Essas drogas elas agem inibindo a síntese de peptidoglicano da parede celular das bactérias e por isso mesmo elas agem muito mais contra gram-positivos. No entanto, elas não vão se ligar aos mesmos receptores das penicilinas, elas se ligam a outros sítios. O que é importante a gente falar sobre a vancomicina? A vancomicina ela não é absorvível por via oral. Ela, portanto, ela é administrada exclusivamente por via venosa. Ela vai se distribuir muito bem por todo o corpo, em articulações, ossos, inclusive atravessando as meninges, como eu já falei. Ela é uma droga de eliminação renal, não é metabolizada pelo fígado e, por isso mesmo, tem que ter um ajuste de dose no caso de insuficiência renal. Geralmente ela vai ser usada aí em doses de 12 em 12 horas. Então, como eu falei, o espectro de ação dos glicopeptídeos vai ser em bactérias gram-positivas, sejam aeróbias ou anaeróbias. Então ela vai agir contra o MARSA, vai agir contra enterococcus, vai agir contra streptococcus e também contra anaeróbias, como é o caso do Clostridium difficile. Essas drogas elas não vão ser usadas em infecções leves ou moderadas ou contra estafilococos multissensíveis, né? Essas drogas vão ser guardadas para serem usadas contra estafilococos multiresistentes ou streptococcus penicilino resistentes ou os enterococos ampicilino resistentes. Então as principais indicações clínicas dos glicopeptídeos vão ser para os estafilococos resistentes à meticilina. A gente vai usar, por exemplo, nas endocardites, em portadores de válvulas protéticas, principalmente no primeiro ano após a troca valvar, porque muito provavelmente essa contaminação ela veio do ato cirúrgico. E aí, como ela veio da incisão da pele, muito provavelmente se trata de estafilococos. E como é uma contaminação hospitalar, a chance de ser um estafilococos multiresistente é muito grande. A gente vai poder usar essas drogas também em infecções graves por streptococcus e em alérgicos à penicilina, né? Que a gente não pode lançar mão das penicilinas. E a vancomicina ela não tem alergia cruzada às penicilinas. A gente vai poder usar também a vancomicina no tratamento de enterococos que não são resistentes a ela, mas hoje em dia a grande maioria dos enterococos são resistentes à vancomicina. Bom, como eu disse, a vancomicina ela vai ser usada por via venosa, porque ela não tem uma boa absorção, né, pelo TGI. Porém, vai ter uma situação em que a gente vai usar a vancomicina por via oral. Isso porque a gente vai querer que a vancomicina haja ali mesmo no intestino e não que ela seja absorvida e haja sistemicamente. E eu estou falando do caso da colite pseudomembranosa. Então a colite pseudomembranosa vai ser uma condição que vai acontecer mais comumente quando a gente tiver a utilização de um antibiótico de largo espectro ou em associações. Por quê? Normalmente existe um equilíbrio, né, na microbiota do nosso trato gastrointestinal, ou seja, as bactérias que vivem ali no nosso TGI, elas estão em equilíbrio umas com as outras. Quando você usa um antibiótico de largo espectro, ele vai agir contra as bactérias que existem ali no TGI e que são sensíveis àquele antibiótico. Bom, como ele é de largo espectro, ele vai eliminar muitas bactérias que estão presentes no TGI. Porém, vão existir algumas bactérias que vão ser mais resistentes, e uma delas é o Clostridium difficile. Com a eliminação de muitas bactérias que estavam presentes ali na microbiota do TGI, esse Clostridium que estava quietinho ali, em equilíbrio com as outras bactérias, ele passa agora a poder proliferar. E aí, agora que o Clostridium está dominando o ambiente, ele vai poder causar a colite pseudomembranosa. E aí ele vai começar a agredir a mucosa intestinal, o indivíduo vai começar a ter dor abdominal,
cólica, diarreia, que começa a ficar mucopio-sanguinolenta, né, pela ulceração que essa bactéria vai causar ali na mucosa intestinal. E aí o indivíduo pode chegar a ter até perfuração de alça intestinal. É uma condição muito grave. E aí, nesse caso, a gente tem que suspender o antibiótico que está usando e dar um antibiótico contra o Clostridium. E aí, nesse caso, a gente pode usar a vancomicina por via oral, porque a gente não quer que ela seja absorvida, a gente quer que ela haja ali mesmo no intestino. A vancomicina não é a principal droga usada no tratamento da colite pseudomembranosa. A principal droga é o metronidazol, que a gente vai ver em vídeos subsequentes dessa série, mas ela também é uma boa escolha para ser usada na colite pseudomembranosa. Bom, a gente tem que lembrar que a vancomicina ela não é uma droga bem tolerada. Ela é uma droga relativamente tóxica. Ela pode causar dor no local da aplicação, flebite, náuseas, vômitos, febre, calafrios. Ela pode causar a chamada síndrome do homem vermelho, que normalmente ela está relacionada à infusão muito rápida da vancomicina. E aí você vai ter uma liberação de mastócitos, de histamina, que vai causar uma reação alérgica bem forte, que pode levar até ao choque, apesar de ser mais raro. E a vancomicina ela é muito nefrotóxica. Ela pode causar dano renal e é um efeito adverso relativamente frequente. Por isso, quando se usa vancomicina, tem que monitorar a função renal. E além disso, quando usada em doses altas, ela tem um certo grau de ototoxicidade. Ela vai causar uma perda de acuidade auditiva, né, quando usada em doses mais altas. Então não é uma droga tranquila, não é uma droga tão fácil de ser usada por causa de seus efeitos adversos e por isso mesmo ela é reservada para infecções mais graves. Quase tudo que a gente falou aqui serve tanto para vancomicina quanto para teicoplanina. Porém, a teicoplanina, como eu disse, é uma droga mais cara, porém mais segura. Então a gente pode substituir a vancomicina pela teicoplanina em pacientes que tenham aquela síndrome de nefrotoxicidade, por exemplo. Ela quase não vai causar a síndrome do homem vermelho, né? E ela tem também uma outra vantagem, é que ela, além de poder ser usada por via venosa, ela também pode ser usada por via intramuscular. Então ela pode substituir a vancomicina em casos em que a gente não consegue um acesso venoso, por exemplo. Além de ser menos tóxica, ela tem uma meia-vida mais longa, então ela vai poder ser usada uma vez ao dia apenas, ao contrário da vancomicina, que vai ser administrada a cada 12 horas. No entanto, é uma droga mais cara, com menor experiência clínica e lembrando que ela também não atravessa a barreira hematoencefálica, então ela não pode ser usada em infecção de meninges. Dito isso, a gente passa a falar da segunda classe de drogas desse vídeo, que são as oxazolidinonas, que se limitam basicamente a uma droga, que é a linezolida. As oxazolidinonas foram criadas porque começaram a aparecer estafilococcus marsa resistentes à vancomicina, ou enterococos que resistiam à vancomicina. E aí foram criadas essas oxazolidinonas que hoje se limitam basicamente a um antibiótico, que é a linezolida. Assim como a vancomicina, ela vai ter ação específica contra gram-positivos, né? E aí vai ser uma droga que tem um custo ainda maior que dos glicopeptídeos, tem menor experiência clínica e aplicação clínica muito menor. Isso porque apenas 10% ou menos dos estafilococos são MARSA. E desses que são MARSA, a grande maioria vai ser sensível à vancomicina. Então, a utilização dessas drogas, assim como as streptograminas, que nós vamos falar a seguir, vai ser praticamente restrita a infecções hospitalares ou baseada em antibiograma. São drogas que têm potente ação contra gram-positivos e baixa toxicidade para seres humanos. No entanto, é uma droga bacteriostática. Ela vai se ligar à fração 50S do ribossomo, inibindo a ligação do RNA transportador a esse ribossomo e, consequentemente, inibindo a síntese proteica. É uma droga que pode ser administrada por via venosa ou oral,
tem uma meia-vida confortável, podendo ser usada 2 vezes ao dia, sua metabolização é parcialmente hepática e por isso ela não precisa de ajuste na insuficiência hepática nem na insuficiência renal, porque se tem insuficiência hepática ela começa a ser eliminada mais de forma renal, e se tem insuficiência renal ela joga o metabolismo para o fígado. Ela vai ter boa distribuição nos líquidos orgânicos, vai se concentrar bem na endocardite, tem concentração boa no líquor, né? Tem então capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. No entanto, ela não tem boas concentrações nos testículos, no tecido nervoso, né? no parênquima cerebral em si, nos ossos e nos olhos. Além disso, a linezolida pode ser usada em crianças. E aí, como eu disse, a indicação clínica da linezolida vai ser basicamente quando a gente não puder usar a vancomicina, porque a vancomicina vai ser sempre a primeira escolha, porque tem menor custo, tem maior experiência clínica, além de ser uma droga bactericida, enquanto que a linezolida é bacteriostática. Sobre os efeitos colaterais, a linezolida tem efeitos colaterais que não são graves, mas que às vezes vão impossibilitar a sua utilização, como uma intolerância gástrica que pode acontecer mesmo quando ela é usada por via parenteral. Por fim, a gente passa para a última classe de drogas desse vídeo, que são as streptograminas. Por fim, então, as streptograminas são 2 drogas que são utilizadas associadas, que são a quinupristina e a dalfopristina. Essas 2 drogas elas são sinergistas, porque são 2 drogas bacteriostáticas, né, quando utilizadas sozinhas, mas que quando são associadas, elas passam a ter uma ação altamente bactericida. Então, enquanto a dalfopristina ela bloqueia a ligação dos aminoácidos ao peptídeo em formação, a quinupristina impede o alongamento da cadeia peptídica. E aí você vai ter uma impossibilidade da síntese proteica e isso invibializa a vida da bactéria. E aí essas drogas vão ter uma utilização muito restrita, né? Como eu disse, apenas se você tiver uma resistência à vancomicina, uma resistência à linezolida, é que a gente vai lançar a mão das streptograminas, porque elas têm um custo muito elevado, elas precisam de uma veia profunda para a utilização, elas não atravessam a barreira licórica e elas são hepatotóxicas, elas têm metabolização hepática e são hepatotóxicas, mas podem ser usadas tranquilamente na insuficiência renal. Com isso a gente termina mais um vídeo da nossa série sobre antibiótico terapia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um joinha aqui embaixo se você gostou, deixa seu comentário. Isso sempre ajuda a melhorar cada vez mais os nossos vídeos. Eu te espero nos próximos vídeos aqui do canal e inclusive os vídeos de antibiótico terapia. No próximo a gente vai falar um pouco sobre os aminoglicosídeos. Eu te espero lá, se inscreva aqui no canal para ficar por dentro quando esses novos vídeos forem publicados. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.